jornada, uma jornada imensa, né? Vocês estão numa empreitada aí de um mês, praticamente. Não é fácil manter esse esquema todo de pé todos os dias, né? São 4 palestras diariamente. Então, há um esforço grandioso para que tudo isso possa acontecer todos os dias. Então, eu fico muito feliz e agradecida de estar aqui com vocês. E, como o José Renato falou, nós vamos conversar um pouco nesse momento que nos cabe a respeito dos profissionais de saúde e dos desafios inerentes, né, a essa profissão nesse momento em relação à segurança e saúde desse trabalhador. As reflexões que eu trago aqui nesse momento, elas são reflexões que eu já venho fazendo desde o mestrado e doutorado em saúde coletiva, em relação à temática de acidentes de trabalho com exposição a material biológico entre profissionais de saúde. No caso do mestrado, eu trabalhei com trabalhadores da limpeza. E no doutorado, o estudo foi com acidentes de trabalho com exposição a material biológico entre profissionais de saúde no Brasil, né, com dados secundários, mas fazendo um levantamento em relação a como esses acidentes eles estão postos e verificando, por exemplo, a questão da subnotificação, que ela ainda é imensa, né? Alguns estudiosos colocam que mais de 50% dos acidentes eles não são notificados, e uma vez que esses acidentes não são notificados, a gente só conhece a ponta do iceberg, né? O que está posto de acidente de trabalho hoje no país são as notificações que nós temos a partir dos sistemas de informação, mas nós sabemos que essas notificações elas estão muito aquém do que elas realmente poderiam ser. A maioria dos profissionais de saúde eles não notificam esses acidentes. E durante esse momento que nós estamos vivenciando há mais de 3 meses, na verdade, né? A gente completou 3 meses agora esse final de semana, durante essa questão da pandemia, nós só vimos, na verdade, a questão de trazer para os holofotes todos esses problemas que nós já enfrentamos diariamente ao longo de vários anos. De início, eu gostaria de colocar para vocês, de me situar, na verdade, né, já que estamos falando de Covid e profissionais de saúde, que essa doença causada pelo novo coronavírus, denominada de Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde, ela causa uma enfermidade respiratória que em algumas pessoas aparentemente apresenta sintomas leves e em outras desenvolverão sintomas mais graves, né, causada pelo SARS-CoV-2. Trazendo um pouco de onde nós viemos até aqui, né, em meados de dezembro do ano passado, 2019, as autoridades chinesas relatam à Organização Mundial de Saúde casos de pneumonia de causa desconhecida e que vinham aumentando gradativamente num curto espaço de tempo. No dia 7 de janeiro desse ano, as autoridades chinesas relatam que a causa dessas pneumonias era um novo tipo de coronavírus. E a classe dos coronavírus já eram conhecidas desde a década de 60 pelos pesquisadores, mas esse novo tipo, ele trazia consigo novas abordagens, principalmente em relação à gravidade e ao poder de transmissibilidade. No dia 30 de janeiro, pouco mais de 23 dias depois do anúncio de que é um novo tipo de coronavírus, no dia 30 de janeiro, a OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional
que é o nível mais alto de alerta da organização. E no dia 11 de março, nós temos a declaração da OMS de que a Covid-19 é uma pandemia. Declara ela como uma pandemia. Isso 11 de março. No dia 10 de março, a Itália ela já declara uma quarentena em todo o país, né, ou boa parte do país, porque desde o dia 21 de fevereiro, quando a Itália tem seu primeiro caso notificado, os casos eles só aumentam, e o sistema de saúde de lá também começou a dar sinais de que não daria conta de atender a todos aqueles casos que estavam chegando às autoridades. O mundo entra em alerta, né? Enquanto as coisas estavam, a gente costuma dizer que enquanto as coisas estavam lá na China, parece que não nos afetava, mas quando começou a vir para o velho mundo, na Europa, todo mundo começou a ficar meio alarmado, principalmente, né, com o início lá na Itália, e com o número de mortes a cada dia sendo noticiado, e a cada plantão de noticiário esse número ia aumentando. E dentro desse inteirinho, começam, além da população geral, né, que estava sendo acometida, os profissionais de saúde também começam a ser infectados. Começam a se ter notícias de profissionais infectados e logo em seguida de profissionais que foram a óbito. Essa relação de que esse profissional de saúde que está ali para cuidar do outro, daquela população que está enferma ou que pode ficar enferma, e ele próprio se infecta e também passa a fazer parte das estatísticas, isso é extremamente grave e denota que o sistema de saúde, tanto dos outros países como aqui também, que é o que vai chegar para nós, não está preparado em relação à segurança e saúde desse trabalhador, né? Na questão da prevenção desse acidente, em relação ao acometimento desses profissionais. O mundo ele passa a acompanhar de forma muito vigorosa, até porque nós entramos num sistema de quarentena, isolamento, né? O mundo parou literalmente, e aí a gente começa a observar e a contabilizar esses números de uma forma muito condizente. A Universidade John Wilkes, ela traz um mapa, e os mapas, na verdade, em tempo real, eles começam também a explodir na internet. Um dos principais é este, que a gente pode acompanhar diariamente, a cada momento, a quantidade de casos confirmados. Hoje, por exemplo, às 8h37 da manhã, nós tínhamos cerca de 9.453.673 casos confirmados no mundo inteiro. Nós temos Estados Unidos como o primeiro país em número de casos, o Brasil em segundo. E o Brasil também é segundo em número de mortes. E o Brasil, além de ser segundo país em número de casos, segundo país em número de mortes, ele é o primeiro país em número de profissionais infectados e em número de profissionais que foram a óbito. 30% dos profissionais em todo o mundo que estão infectados ou que foram a óbito estão no Brasil. É um número absurdo do ponto de vista de que esses profissionais estão ali para cuidar e eles acabam sendo infectados. E aí, uma das perguntas que surgem é por quê? Né? Por que esses profissionais se infectam tanto? Está acontecendo alguma coisa que não dá conta de trabalhar essa questão da segurança e da saúde? Se vocês puxarem um pouquinho pela memória, lá no início, o Brasil declara a transmissão comunitária por volta do dia 20 de março. De lá para cá, nós temos 3 meses, e nesses 3 meses a gente viu campanhas, por exemplo, daqueles profissionais que diziam: a gente está aqui por vocês, então fiquem aí em casa.
né, tentando barrar aquela questão da transmissão a partir do isolamento, mas mesmo assim, hoje, esse distanciamento social, ele está praticamente nulo em alguns locais, principalmente com a reabertura do comércio, e as autoridades, no caso, os sindicatos de classe de trabalhadores, principalmente médicos e enfermeiros, porque pelo menos até onde nós sabemos são as categorias profissionais mais acometidas, elas dão conta de que esses profissionais eles continuam a se infectar, assim como a população em geral, né? Já que, pelo que nós temos observado, o Brasil, ele parece, né, ao que tudo indica, pelos números que nós temos, parece que atingiu um platô de estabilidade. Mas esse platô de estabilidade em termos de casos. Não, a gente não está descendo esse número. Na verdade, a gente estabilizou em um número que continua a cada dia tendo novos casos, né? E esses novos casos, eles não são somente na população geral, eles também acometem os profissionais de saúde, que é o que nós acabamos por ver a cada dia. Dentro desse arcabouço de números que nos cercam, né, dessas estatísticas todas que estão postas, o Ministério da Saúde ele também apresenta um portal que diariamente, a partir dele, né, os casos são reportados a partir das secretarias de Estado de Saúde, dos estados. E nós atingimos ontem, né, no painel atualizado, dia 24 de junho, 53.830 óbitos, isso no acumulado, né? Quando nós falamos que a taxa de letalidade desse vírus ela é baixa, no Brasil essa taxa de letalidade está em torno de 4,5. Então ela não é tão baixa assim, né? Quando a gente coloca lá no início, esse vírus tem uma taxa de letalidade muito baixa, em torno de 2%, 1,5% a 2%. Mas o que a gente pode ver e observar desses números que vêm sendo colocado para nós é que essa letalidade ela vem aumentando. É só observar os números que são apontados pelo próprio Ministério da Saúde. E essa letalidade, como vocês podem observar aí no painel, está em 4,5. A Associação Brasileira de Médicos, Associação Médica Brasileira, perdão, ela também traz um mapa onde ela atualiza diariamente os casos no mundo, os casos no Brasil, porém ela não traz um apanhado de quantos médicos, por exemplo, estão infectados em recuperação ou em óbito. O número que nós temos do dia 21 de junho desse mês é do Sindicato de Médicos do Estado de São Paulo, que fez um apanhado geral, né, dos casos de mortes entre médicos no Brasil, e eles somam 149 médicos. Né? Nós passamos o número de 100 médicos mortos no Brasil por conta da Covid. É assustador ver isso? Nós ultrapassamos esse número, tanto Itália quanto Espanha, nós ultrapassamos em números em relação aos profissionais de saúde médicos. E nós ultrapassamos também em relação à equipe de enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros. O COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ele vem trazendo diariamente também um mapa de informações em relação ao total de casos que são reportados em relação aos profissionais dessa categoria, né, pelo serviço informado pelo Serviço de Saúde, e que
está em torno de 21.222 casos, com 219 óbitos. O caso, esse número ele chama a atenção porque no mundo inteiro nós ultrapassamos, como eu falei lá no início, ultrapassamos essa barreira do número de óbitos de profissionais de saúde em relação aos outros países e nos tornamos o primeiro país em número de mortes de profissionais de saúde. Não fosse suficiente o número de infectados, de profissionais infectados, nós temos um número hoje de profissionais de saúde que foram a óbito, né? Fora aqueles que ainda estão sendo investigados. Essa colocação do Observatório da Enfermagem, ela é extremamente importante porque ela começa a traçar colocações a respeito de que forma essa segurança e saúde desse trabalhador está sendo trabalhada, né? De que forma realmente esse profissional ele está sendo tratado nas unidades de saúde. Se vocês também se lembram lá do início, na Itália e na Espanha, por exemplo, existia todos os dias, às 18 horas, por exemplo, as pessoas iam para as janelas, bater palmas, aplaudir os profissionais, fazerem cantatas, no intuito de colocar, né, de colocar em voga o trabalho desses profissionais. Aqui no Brasil também nós fizemos isso. Mas hoje isso diminuiu bastante, né? Diminuiu a ponto de que algumas pessoas questionam esse trabalho, sem considerar, por exemplo, que muito do que vem ocorrendo em relação a essa situação epidemiológica em relação aos profissionais de saúde é uma situação recorrente no nosso país. A pandemia, ela só exacerbou essa colocação. De que forma? O Ministério da Saúde, ele divulgou nos últimos boletins, né, que cerca de mais ou menos 31 mil profissionais de saúde foram infectados nesse período. E aproximadamente 200 mil casos suspeitos. Mas esse número, ele é incerto. Os sindicatos das categorias profissionais, dos profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, Sami, as outras categorias não contam? Contam, fisioterapeutas, profissionais, todos que estão na linha de frente. Principalmente são 14 categorias profissionais que estão na linha de frente. Mas são esses dois grupos que mais estão sofrendo em relação a óbitos. Tá? Então, ao divulgar esses números, o Ministério assume que aquela colocação que nós tínhamos no início, de que estava faltando material, estrutura para esses profissionais, ela ainda se permeia. Foi só comprar o material, o equipamento de proteção individual e tudo ficou as mil maravilhas? Não. Até porque o uso do equipamento de proteção individual, por si só, ele não protege. Sabe, mas é só eu usar a máscara, ou só usar a luva? Não. É necessário que haja um uso adequado, um uso correto. Caso isso não ocorra, esse material, esse equipamento, ele não vai ter a sua eficácia 100%. E aí é que nós chegamos no ponto de que a segurança e saúde do trabalhador, ela precisa ser observada em suas várias nuances. Não é somente a introdução de equipamentos de proteção individual. Ele, por si só, não vai fazer com que todos esses profissionais eles não corram risco nenhum, muito pelo contrário. Se eles forem usados de forma incorreta, nós temos, sim, a capacidade de tornar o risco ainda maior.
Se vocês também, estou tentando puxar pela memória, porque às vezes nesses 3 meses a gente esquece de muita coisa e muita coisa aconteceu nesses 3 meses, né? Embora nós ainda estejamos caminhando em relação ao conhecimento sobre o que está acontecendo, né? Cada dia que passa uma nova colocação nos é dada, mas é importante colocar que essa segurança e saúde do trabalhador, ela não vem de hoje. Tá? E quando ela é histórica, e principalmente a questão da desvalorização e precarização do trabalho dos profissionais de saúde no Brasil, ela é histórica. E ela está dentro de um outro patamar, que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele é considerado o maior sistema público de saúde do mundo, mesmo sendo subfinanciado desde a sua criação. É esse mesmo sistema hoje que é está sendo a base necessária, né, oferecendo a base necessária para as ações de enfrentamento da Covid-19, por dispor de redes de saúde, equipamentos e recursos humanos. Entretanto, porém, todavia, é bom deixar bem claro o seguinte, que o desmonte, a desvalorização, a desestruturação do SUS, que vem ocorrendo há anos, ela só tomou os holofotes, só se exacerbaram nesse momento de crise, denotando o quê? Denotando que falta pessoal, falta recursos humanos, falta treinamento, falta capacitação desses recursos humanos, falta pessoal especializado para o serviço de urgência, falta treinamento para as equipes de atenção básica e média complexidade para enfrentamento de pandemias, enfrentamento de situações limite como nós estamos vivenciando. Falta a questão de equipamentos de proteção individual. E esse foi a tecla mais batida lá desde o início. Está faltando equipamento de proteção. Os sindicatos de profissionais, médicos, enfermeiros e os demais, eles vêm colocando no site da Associação Brasileira, Médica Brasileira, no CIMESP, no Sindicato dos Médicos de São Paulo, no COFEM, existem umas abas tá, para os profissionais reportarem se eles estão ou não recebendo material a contento. E se esse material é adequado à sua especialidade, ao que ele exerce, ao que ele executa no dia a dia. Por quê? Porque somente através dessas denúncias é que muita coisa pode ser realizada. Então, quando nós pegamos dentro desse desmonte, por exemplo, do SUS, a questão da desvalorização e precarização do trabalho dos profissionais de saúde, que é histórica, como eu coloquei para vocês, nós vemos que esses profissionais, eles têm baixos salários, ausência de um plano de carreira, fragilização de vínculos trabalhistas, e essa fragilização ela se dá ainda mais a partir do momento que a terceirização do trabalho ela se coloca como uma solução para a falta de pessoal, a falta de recursos humanos, né, nessas unidades, elevadas cargas horárias de trabalho. Bom, se eu tenho déficit de pessoal, esse pessoal que eu tenho vai trabalhar mais devido a esse número deficitário de profissionais. E insuficiência de ações de educação permanente. Tá? E nesses pontos, em relação à fragilização dos vínculos trabalhistas, que eles são muito pertinentes nesse momento em relação, por exemplo, como eu falei, à terceirização dos serviços, essa terceirização, ela vem sendo repetidamente colocada em voga porque ela traz inúmeros prejuízos, principalmente nessa questão da insuficiência das ações de educação permanente. Uma vez contratado o profissional,
e alocado num determinado serviço de saúde, essa empresa terceirizada, que deveria ser responsável pela sua educação permanente, muitas vezes ela não faz. Ela não está fazendo o papel. Isso são colocações de muitos profissionais que estão vivenciando essa questão da terceirização. Né? Uma vez que tudo isso ocorre, nós observamos, por exemplo, a fragilidade das leis e das normas que asseguram a segurança e saúde do trabalhador no país. Samia, mas existem leis e normas que dão conta dessa segurança e saúde? Existem. Por exemplo, a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A NR 32, que especificamente é destinada aos profissionais de saúde. Mas, mesmo assim, a Anvisa, que em tempos como esse, ela lança mão de notas técnicas, de protocolos, de recomendações, mesmo assim, são ações pontuais. E quando a gente fala de serviço de saúde, eu não posso admitir ações pontuais. Porque ao passar essa crise, as coisas vão voltar a ser o que era. E voltar a ser o que era é o quê? É novamente eu ter sobrecarga de trabalho, que eu continuo tendo nessa pandemia. É novamente eu ter falta de insumos em relação aos equipamentos de proteção individual, eu continuo tendo essa questão dos equipamentos de proteção individual também durante a pandemia. Elas não se extinguiram porque nós estamos vivenciando esse momento. Né? Então, essa fragilidade nas leis, ela coloca que, e ela nos faz pensar o seguinte: se esse profissional de saúde está sofrendo com essas não ações que deveriam estar já postas para ele, né? Se eu tivesse, e aí a gente pensa numa situação hipotética, se eu tivesse um serviço de saúde que desse conta de capacitações em serviço, capacitação de treinamento em serviço, equipamentos de proteção individual adequados a contento, tudo seria diferente. Nós vimos que nenhum dos países, ou alguns, a maioria deles, não estavam preparados. E aí algumas pessoas, né, acabam dizendo assim: ah, mas nem os países da Europa, que são países de primeiro mundo, não deram conta de assistir a todos os casos que chegaram. Ninguém estava preparado para isso. Mas nós, aqui, enquanto Brasil, estamos menos ainda preparados. Primeiramente, por conta dessa fragilidade nas leis que nós temos, por conta do desmonte desse sistema público de saúde, que apesar dos pesares, é ele que vem recebendo essa carga, né? Tem que dar conta de tudo isso, através dos sistemas de saúde estaduais, municipais e federal. Né? Então, sem esse aporte, nós estamos cada vez mais fadados a não conseguir sair dessa de uma maneira mais, ou menos, na verdade, uma maneira menos traumática, que é o que vem se desenhando. Até porque se a gente continuar no patamar que nós estamos em relação a esse número de profissionais infectados, né, a gente tem aí no bojo cerca de 200 mil casos suspeitos. Se desses 200 mil casos suspeitos, boa parte deles se confirmarem, a gente tem um número absurdo de contaminação, de infecção desses profissionais, e que muitos deles podem vir a óbito, ou já vieram a óbito, e a gente não tem como não estar contabilizando isso. Né? Esses profissionais,
entre enfermeiras e médicos que faleceram, a grande maioria, a boa parte deles, tem mais de 60 anos e são mulheres. Então, mulheres com mais de 60 anos que deveriam ter sido com comorbidades e que deveriam ter sido afastadas de serviço e não foram. Muitas vezes porque dentro dessa prerrogativa de afastamento de serviço, muitos temem perder o emprego. Olha lá, a gente tem baixo salário e a gente tem uma questão da fragilidade das leis trabalhistas em relação à terceirização desse trabalho. Então, tudo isso gera conflitos e gera a relação de que esse profissional, ele precisa estar o tempo todo na ativa, né, sem poder se afastar. Acaba por se infectar e muitas vezes, tendo comorbidades, a gente sabe que os casos vão ser mais graves, né, podem ser mais graves. Além disso tudo, os desafios postos para que, em relação a essa segurança e saúde do trabalhador, está no elevado grau de contágio do vírus. Algumas pesquisas dão conta de que o profissional de saúde ele tem 3 vezes mais chance de se infectar do que a população em geral. É claro que essa infecção ela não vai se dar em todos os profissionais da mesma forma, né? Vai depender muito da questão da atividade que ele executa. Os equipamentos de proteção que estão à disposição dele, da sobrecarga de trabalho, profissionais trabalhando nesse momento 12, 16, 24 horas seguidas, né? Em UTIs, por exemplo, onde lotadas de pacientes com Covid, então a carga viral que está ali suplantada, ela é enorme. E um outro ponto desafiador nesse momento são os impactos na saúde mental desse trabalhador. E tudo isso, né, jogado numa batedeira no liquidificador, junto e misturado, a gente tem a subnotificação. A gente não tem um número certo, né? O número de profissionais infectados, ele ainda é incerto da mesma maneira que é o número na população em geral. Segundo a equipe, o grupo de modelagem da Covid, da Universidade Federal do Maranhão, São Luís, eles dão conta de que apenas em cada 7 casos é notificado. Então, nós temos um número aí, se a gente tem cerca de 1 milhão de casos notificados, esse número ele é muito, mas muito maior. Então, nós temos que pensar em relação, refletir em relação a esses casos e a essa questão da segurança e saúde do trabalhador, desses pontos de vista, né? Não é a questão pontual agora, não é que não falta EPI somente agora, sempre faltou. A estrutura de trabalho, ela é precária. Como eu falei, a maioria dos profissionais de saúde que atuam no atendimento direto com o paciente será 3 vezes, né, mais chances de contrair o vírus do que a população em geral. Isso é extremamente preocupante porque o adoecimento desse profissional, ele preocupa, né? Preocupa por quê? Se nós temos o pessoal que deveria tratar essa população que está adoecendo, que vai chegar doente para nós, está adoecendo também, se nós já temos um déficit de pessoal, esse déficit agora ele ainda é maior. Tá? Ele ainda é maior, se torna ainda maior. E aí, as complicações que tudo isso gera são enormes. Tá? Nem todos os próprios trabalhadores de saúde eles têm o mesmo risco de infecção, né, pelo SARS-CoV-2, que vai depender aí da atividade e dos procedimentos que esse profissional executa. Claro, né? Se ele está, por exemplo, numa atenção básica, ou se ele está numa UTI, né, por exemplo. Se ele trabalha nesses 2 extremos. Mas mesmo assim, e aí alguns estudiosos colocam o seguinte,
Por que pensar que esses profissionais eles têm tantas diferenças entre um e outro? Sim, eu tenho carga viral maior se eu tenho 10, 15 pacientes em uma UTI, todos com Covid, diferentemente de uma unidade básica de saúde. Mas eu não estou testando a população em geral. Então, eu não sei quem chega para mim se ele já está positivado ou não. Então, esse pensar desse ponto de vista também nos traz para os questionamentos de que se eu não estou testando, o Brasil é um país que menos testa no mundo. Né? Isso está posto. Então, se eu não estou testando a população em geral, como é que eu vou saber se quem chega na unidade básica de saúde não já está positivado? Então, são questões que precisam e devem ser pensadas, trabalhadas, refletidas, porque elas fazem parte do nosso cotidiano. Tá? E não somente agora. Agora elas estão à luz, né, desse pensamento. Os trabalhadores de serviço de saúde eles podem ser requisitados a substituir colegas de trabalho e desempenhar tarefas que não são as suas de rotina, que pode implicar em um novo padrão de risco de exposição à transmissão. Sim, a gente também tem notícias em relação a essa consideração. O Ministério da Saúde lançou uma portaria, o Ministério da Saúde e MEC juntos, lançou uma portaria, também lá no final, início de abril, mais ou menos, recrutando profissionais de saúde. Todos os profissionais de saúde deveriam se cadastrar, né, na plataforma, para que caso esse sistema ele entre em colapso em relação ao recurso humano, eu tenha como requisitar pessoas. Né? Acho que vocês também devem lembrar disso. Né? E ela continua em vigor. Então, muitos profissionais vão indo, né, nessa... E era obrigatório, é obrigatório esse preenchimento dessa portaria. E aí, esse profissional que se cadastra, ele tem que fazer um curso de atualização e de treinamento em relação à Covid-19, né, ao manejo do paciente, e se colocar à disposição. As questões de segurança e saúde do trabalhador, muitas vezes elas são colocadas como chatas, né, entre aspas, porque elas pegam justamente nessa tecla de que, poxa, se eu tenho um profissional que está na rotina, trabalhando diariamente, e mesmo assim ele se infectou, né, aquele profissional que está há anos fora da assistência, sem conhecer, por exemplo, o serviço, como esse serviço funciona, chegar lá em um dia tentando substituir alguém, isso também pode gerar consequências a essa infecção novamente para esse novo profissional que chegou lá. Então, mais uma vez, isso é resquício de toda uma política que nós não temos, né, ou da fragilidade das leis que nós temos em vigor, mas que elas não dão conta do sistema de saúde como deveria. Né? Se eu já tenho um déficit de profissionais, agora esse déficit ele é ainda mais exacerbado. Então, dentre os múltiplos fatores que podem estar, que a gente pode elencar em relação a essa questão de por que os profissionais eles estão se infectando, né? E a gente pode colocar a atividade que executa, né? A depender do local em que ele está trabalhando, a duração da jornada de trabalho, jornadas que excedem 16, 18, 24 horas, quantidade de pessoas que atende, né? A carga viral a que ele está exposto, uso de equipamentos de proteção individual, e aí, como eu já coloquei, não é somente o uso, mas esse uso tem que ser adequado,
né? E para que esse uso seja adequado, é preciso ter essa formação desse trabalhador anteriormente. E a gente fala, quando a gente fala sobre segurança e saúde do trabalhador, a gente fala que esses treinamentos, eles precisam ser rotineiros, eles precisam fazer parte da rotina desse trabalhador. Tá? Não é uma vez ao ano ou durante a admissão que esse profissional precisa ser treinado. Não, isso tem que ser a todo momento. Descarte incorreto desses equipamentos. É o que vem sendo relatado, e primeiramente ele foi relatado pelas equipes na Itália e depois na Espanha, é que esses profissionais eles vinham se infectando principalmente durante o descarte desses equipamentos, ou seja, na desparamentação. Tanto a paramentação quanto a desparamentação, elas são extremamente importantes, principalmente aí em relação à desparamentação. Por quê? Porque se é um profissional, por exemplo, que se paramentou inteiro, tá? Trabalhou lá as suas 12 horas, digamos, e aí quando ir no hospital, por exemplo, referência para Covid, em que a todo momento chegam pacientes em casos confirmados, graves, e que tem carga viral ali elevada. Se esse profissional, ao final do seu turno, ele não fizer essa desparamentação de forma correta, ele pode se infectar nesse momento. Né? E é o que muitos relatam em relação a essa colocação, essa infecção. Do ponto de vista de que existem, sim, múltiplos fatores que podem contribuir para que essa segurança, essa prevenção do profissional ele não esteja sendo realizada a contento, nós temos que pensar também sobre as obrigações dos serviços de saúde em relação à proteção do trabalhador. Tanto a Constituição Federal quanto a Convenção número 155 da Organização Internacional do Trabalho, que é internalizada pelo Brasil, ela define que toda empresa ou organização tem responsabilidade referente à saúde e segurança do trabalhador e de outros que possam ser afetados por suas atividades. A própria lei 8080, que é a lei orgânica do SUS, ela garante a promoção e proteção da saúde do trabalhador, né, submetido às condições de trabalho. E a RDC, a resolução da Comissão Organizadora 63 de 2011 da Anvisa, ela é colocada dentro das recomendações de proteção aos trabalhadores da saúde, dentro desse contexto da Covid-19, por quê? Porque ela foi pensada logo depois dos surtos que a gente teve de H1N1 e de SARS, né? Lá em 2003, 2009, 2011. 2009 principalmente. Então, em 2011, essa RDC da Anvisa já traz colocações que pensam, né, em futuros surtos, como a gente está vivendo agora. Né? O documento é de 2011 e nós estamos agora em 2020. Então, esse documento, ele traz, por exemplo, a garantia de mecanismos para imunização contra agentes biológicos imunoprevenidos. A gente não tem ainda essa vacina em relação à Covid-19. Né? Garantir que os trabalhadores sejam avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional. Nós estamos testando os nossos profissionais de saúde em relação à Covid, ou somente quando eles colocam a questão de sintomas. Né? Garantir que os trabalhadores com agravos agudos à saúde ou com lesões só iniciem suas atividades após a avaliação médica. Novamente, após nos profissionais que foram infectados, em algumas pesquisas que vêm sendo realizadas, eles colocam que não relataram de início que estavam sentindo algum sintoma. Né? Passou despercebido, face a tanto trabalho que eles estavam vivenciando, as duras jornadas de trabalho, e passou despercebido.
né? Mas essa obrigação do serviço de saúde, ela precisa ser inerente. Eu preciso pensar no meu trabalhador, no meu pessoal, no meu recurso humano, como ser humano, ou seja, é um trabalhador, mas ele está cuidando de alguém, mas ele precisa também ser cuidado. Garantir que seus trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos, nesse caso, tenham equipamentos, utilizem vestimentas para trabalho, incluindo calçados compatíveis com o risco e em condições de conforto. E a gente viu lá no início todo mundo falando, os hospitais, principalmente em São Paulo, né, que hoje ainda abarca o maior número de casos, mas eles relatando a questão de não terem equipamentos de proteção individual. A própria Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, eles lançaram uma nota no dia 17 de março desse ano, colocando, por exemplo, que os profissionais eles poderiam utilizar a máscara N95, por exemplo, por um período maior, caso o serviço não desse conta, né, de colocar outra máscara para ele. Ou seja, a gente lança a mão de artifícios que não deveriam ser colocados, mas que, numa situação limite, eu preciso minimamente proteger esse meu profissional, né? Outra coisa seria garantir mecanismos de prevenção dos riscos, doenças e acidentes de trabalho, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteção individual. E aí, ao ler essa resolução, a gente fica pensando como as coisas no papel elas funcionam tão bem. Né? Se tudo isso estivesse de forma como está posto no papel, estivesse na realidade dos hospitais brasileiros, nós não teríamos chegado à situação que nós chegamos de profissionais relatando que não tinham máscaras, de profissionais relatando que não tinham luvas de procedimento, de profissionais relatando que não tinham álcool em gel, né? Então, tudo isso coloca em xeque o nosso sistema de saúde e a gestão desse sistema. Tá? E, principalmente, a existência de leis, resoluções, normas, mas que não são cumpridas no todo para que esse profissional ele realmente possa estar sendo protegido. Dentro das medidas pensadas, como medidas de controle, tá? Dentro das recomendações para a segurança e saúde do trabalhador, essas medidas de controle para a Covid-19, elas têm como objetivo identificar e intervir nos fatores e situações de risco que os trabalhadores estão expostos, no sentido de eliminá-las, né, visando eliminá-las, e se não for possível, né, caso isso não seja possível, pelo menos amenizar esses fatores de riscos e esses fatores de situações de risco. E aí, 3 blocos de medidas são pensadas nesse momento, que seriam as medidas de controle de engenharia, as medidas de controle de administrativo e as medidas de proteção individual. Dentro das medidas de controle de engenharia, essas medidas elas são imprescindíveis, né, dentro do sistema de saúde, porque elas pensam o local de trabalho, o ambiente e o processo de trabalho, né, do ponto de vista a ser mitigado toda a carga viral que possa existir naquele local, toda hora. Né? Não é que seja feita uma limpeza uma vez por dia ou seja pensado isso só lá no início da pandemia, não. Precisa ser contínuo. Então, logo no início seria a definição e instalação de espaço de acolhimento e triagem para aqueles pacientes que chegam sendo casos suspeitos. Né? Então, que logo ou imediatamente após a sua chegada, eles possam ter um local, né, que seja afastado dos outros pacientes. Higienização das mãos. Essa higienização das mãos,
ela precisa ser o tempo inteiro colocada como é o nosso ponto, né? É o nosso calcanhar de Aquiles, a higienização das mãos. Então, esse serviço de saúde, ele precisa oferecer, por exemplo, lavatórios, pias, mas não somente esse lavatório pia, é necessário que haja também ali um sabonete líquido, papel toalha, lixeira, né? Manutenção de espaços nas salas de espera com ventilação abundante e natural. Nós estávamos muito acostumados a colocar um ar-condicionado em todas essas salas, né? E aí muita gente agora foge um pouco desse ar-condicionado, né? Instalação de dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos, sob a forma de álcool em gel e solução a 70% nas salas de espera. Uma coisa que a gente viu também foi uma corrida desenfreada das pessoas em relação à compra de álcool, né, álcool a 70%, e que ele se esvaziou das prateleiras, né? A gente viu também muita gente dizendo, deixa que esse álcool gel, tem muita gente que precisa nos hospitais, os profissionais de saúde estão precisando e não estão tendo como comprar, né? Às vezes o próprio Estado queria comprar logo lá no início, não tinha, as indústrias não tinham, não tinha aporte para a quantidade que estava sendo requerida. Sinalização na entrada do quarto, enfermaria, outra área de isolamento, com alerta referindo isolamento. Ou seja, para que outras pessoas, até mesmo acompanhantes, eles não entrem em determinados locais que estejam com aquele nome de isolamento, né? Fornecimento de máscaras cirúrgicas. Nós sabemos hoje que, se não todos os estados, salvo engano aqui, meu, mas quase todos, eles emitiram decretos tornando obrigatório o uso de máscara para a população, então tal que houve também um chamamento enorme para a fabricação de máscaras de tecido pela população em geral, né, para que ao adentrar estabelecimentos e para a circulação de pessoas em geral, há necessidade dessas máscaras, mas caso não, né, caso venha alguém chegar no estabelecimento de saúde, por exemplo, ele, se não tiver de máscara, o estabelecimento tem que fornecer. Instalação de barreiras físicas, principalmente no atendimento administrativo, por exemplo, na recepção, com a colocação de barreiras de acrílico ou de vidro, tá? Adoção de coberturas protetoras em macas, cadeiras, tá? Com papel filme, papel alumínio, e que sejam retirados caso a cada uso e cada saturação de um paciente para paciente. Adoção de classificação de áreas e ambientes laboratoriais onde são manipulados agentes biológicos, ou seja, classificação de áreas de maior ou menor risco, e principalmente aqueles que manipulam esses agentes biológicos, eles seriam áreas de maior risco. Então, que dentro de todo esse arcabouço em relação à engenharia do local de trabalho, do ambiente do processo de trabalho, que tudo isso possa ser colocado como rotina. Tá? E nesse momento da pandemia, esses requisitos, né, essas colocações, elas não sejam somente, né, pontuais, que elas possam realmente, a partir de agora, fazer parte da rotina do serviço de saúde. Em relação às medidas de controle administrativo, elas são colocadas como medidas que devem ser realizadas com a anuência tanto do serviço, do empregador, digamos assim, como também do trabalhador e dos usuários. Porque, por exemplo, a adoção de medidas de higiene respiratória não é só para o usuário. O trabalhador também tem que ter essa etiqueta da tosse, por exemplo, ao tossir não levar a mão ao rosto e sim colocar ao cotovelo.
Desenvolvimento de planos de comunicação de emergência, para que esse profissional ele possa ter um canal de comunicação, para suas dúvidas, para suas inquietações em relação ao serviço, e de forma, que for mais possível, né? E, se possível, a questão que esse plano de comunicação de emergência ele seja feito à distância. Promoção de educação e treinamento atualizado sobre os fatores de risco, principalmente o manejo de clínico do paciente. Treinamento sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual. Eu já coloquei para vocês, eu venho falando, né, há alguns minutos, que o equipamento de proteção individual, por si só, ele não protege. É claro que ele é de suma importância, mas se ele for usado de forma incorreta, ele não protege. Tá? Ele só vai exercer a sua função, a função que lhe foi posta desde a sua criação, se ele for usado da forma correta, da maneira correta, no tamanho correto. Não adianta eu que calço uma luva tamanho M usar uma luva tamanho P. Adianta alguma coisa? Vai faltar pedaço de luva na minha mão. Afastamento de trabalhadores doentes. Nas recomendações que são postas pelo Ministério da Saúde para a proteção dos trabalhadores da saúde, um dos pontos seria afastamento dos trabalhadores doentes, daqueles grupos de risco, né, maiores de 60 anos, com comorbidades, hipertensos, diabetes, crônicos renais, cardiopatas, e que eles sejam afastados do trabalho e sejam sensibilizados a se manterem em isolamento domiciliar, sem prejuízo dos seus direitos trabalhistas. Horário de funcionamento estendido do serviço de saúde para que se evite aglomerações. Em muitos locais que a gente viu foi o contrário. Serviço de saúde funcionando só meio período, e aí é que gerava aglomeração, porque se a população geral, que tem de 8 às 5 da tarde, por exemplo, o horário normal para se dirigir a essa unidade de saúde, ela passou a ter de 7 a 1 da tarde. Isso, em muitos locais, gera aglomeração. Né? A gente viu, por exemplo, no início também da campanha da vacina da gripe, muita gente se aglomerando para ir tomar a vacina. De que adiantou? Novamente, higienização das mãos. Por quê? Porque não adianta somente eu ter o lavatório, a pia, né, que foi colocada lá pelo serviço de engenharia, pelo controle de engenharia, se eu não utilizo isso como forma realmente de proteção, de prevenção. Tá? Eu não higienizo as minhas mãos a cada procedimento, entre um procedimento e outro, a cada momento que é necessário que essas mãos sejam higienizadas. Revisão dos procedimentos operacionais de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies. Aqui é imprescindível que a maioria salvo alguns locais ainda no país, a maioria dos serviços de limpeza hospitalar hoje são terceirizados. Né? O pessoal que chega ao hospital, que quem responde por eles é uma outra empresa, não é aquele sistema público ali, não é a UBS, ou o hospital municipal, ou o hospital estadual. É uma empresa terceirizada que foi contratada para o pessoal de limpeza. Essa empresa terceirizada, ela teria a necessidade de revisão desses procedimentos operacionais. Mas, nesse momento, é necessário que essa empresa terceirizada e esse serviço de saúde, eles se coadunem, eles estejam alinhados em relação a esses procedimentos operacionais de limpeza e desinfecção das superfícies, ambientes e superfícies, porque, senão, nada é feito.
E aí as medidas de controle individual. Tá? Equipamentos de proteção individual. Ao que pese todas as medidas de controle que nós estamos falando aqui, as medidas de proteção individual, elas são imprescindíveis, tá? Para manter, para minimizar, na verdade, né, o contato dos profissionais de saúde com o vírus SARS-CoV-2. E aí nós temos uma pergunta, né, que vem no bojo disso tudo, que acho que a gente vem respondendo desde o início: como os profissionais de saúde eles se infectam? Como é que eles estão se infectando? Né? Uma das considerações que vem sendo muito debatidas é a questão do EPI. O profissional ele vem se infectando porque ele não tem EPI. Ele vem se infectando porque durante a desparamentação ele não faz isso da forma correta e aí ele acaba se infectando. Na retirada da máscara, ele acaba se infectando. Quando eu respondo dessa forma, eu estou dizendo que a culpa é da vítima. Ou seja, é o profissional de saúde, eu, Sâmia, que não estou sabendo lidar com esses EPIs. Bom, o meu serviço, meu empregador, ele abriu mão, na verdade, ele lançou mão, né, de capacitações, treinamentos, e eu não fui capaz de aprender isso. E aí, por isso que eu me contaminei. Isso é uma prerrogativa de um sistema de saúde que culpa a vítima. Tá? Que culpa a vítima. Nesse momento, quando nós colocamos que esses profissionais eles precisam estar o tempo inteiro sendo treinados, e não no momento no momento pontual como agora, é justamente isso. Os treinamentos servem para que, à medida que o tempo vai passando, que novos EPIs vão sendo colocados no mercado, eles possam estar atualizados. Isso faça parte da rotina. Quando eu não garanto isso, eu estou negligenciando esse cuidado com o servidor, com o profissional de saúde. Então, garantir o acesso aos equipamentos de proteção individual é responsabilidade do empregador, seja ele público ou privado, seja ele em regime de CLT ou estatutário. É também a obrigação do empregador que haja treinamento adequado a esses trabalhadores, que ele supervisione o uso adequado desse EPI, que haja manutenção e reposição de acordo com o fabricante, tá? E que haja disponibilidade, é importante frisar isso, disponibilidade desses materiais em tamanho adequado aos usuários. Como eu falei, não dá para eu calçar uma luva P, já que meu tamanho é M ou G. Dentre os equipamentos de proteção individual, é preciso salientar que esses equipamentos de proteção individual, eles vão estar disponíveis ao trabalhador de acordo com a atividade que eles executam, tá? Mas, de uma maneira geral, o que é prerrogativa é que, dentre os equipamentos que precisam estar disponíveis, os comuns são máscara cirúrgica, gorro, luva de procedimento, avental de manga longa e óculos ou protetor ocular. Outra coisa que precisa ser considerada é que muitas pessoas se perguntam quando eu devo usar a máscara cirúrgica, quando eu devo usar a máscara do tipo N95. A máscara cirúrgica deve ser utilizada quando se for realizar procedimentos com que possam expelir gotículas, tá? E a máscara do tipo N95, que tem eficácia de filtração de 95%, elas devem ser utilizadas naqueles procedimentos como, por exemplo, a intubação e a aspiração traqueal.
ou numa ressuscitação cardiopulmonar, tá? Seria nessas considerações. E uma nota técnica número 16 da Anvisa coloca que essa máscara cirúrgica ela não deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente. Né? Eu já vi muitos profissionais coloca a máscara N95 e coloca uma máscara cirúrgica por cima. Tá? Isso não traz maior proteção, pessoal. Não traz maior proteção. Outras práticas não recomendadas dessas atividades, nas atividades assistenciais em relação aos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, seria a utilização de 2 pares de luvas. Também não protege, não há proteção a mais. Não utilize 2 máscaras cirúrgicas, não utilize a máscara cirúrgica sobre a N95 ou a PFF2, né, que é equivalente. Não utilize máscara cirúrgica embaixo da máscara N95, tá? Essas considerações de que utilizar 1, 2 ou 2 equipamentos ao mesmo tempo poderia te dar uma proteção a mais, isso não é verdadeiro, tá? Isso não traz uma proteção a mais, que fique bem claro. Entre um dos desafios maiores que nós temos nesse momento, em relação à saúde e segurança do profissional de saúde, seria os impactos na sua saúde mental, né? Nós vemos aí na foto um profissional sendo consolado por outro no momento em que ele se depara com, segundo a informação da foto, se depara com mais um paciente que veio a óbito nesse momento de pandemia, tá? Alguns posts vêm viralizando na internet, e acho que vocês com certeza estão acompanhando, de profissionais que relatam isso, né? Às vezes, num plantão, 5, 6 pacientes vêm a óbito, evoluem para o óbito, e isso traz uma carga pesada, né, para o profissional, né? Ele é ser humano, ele tem medo, tá? Ele se angustia quando ele não consegue resolver o problema. E essa consideração de que eu não posso ter medo, eu não posso falhar, eu não posso... Ele é ser humano, ele pode sim ficar triste, ele pode sim chorar, ele pode... Tá? E faz até bem nesse momento, porque ele precisa, de uma certa forma, colocar essa angústia, esse estresse que ele está vivenciando para fora. São profissionais que estão há meses, por exemplo, sem contato com a família. Tem gente que se isolou da família. Tá? Quem está na linha de frente, grande parte está isolado da família, dos amigos. Então, é necessário manter contato, por exemplo, através das mídias sociais, dessas redes, né? Precisa estar em contato através do vídeo, de alguma forma, para tentar acalentar esse profissional, né? E autocuidado, que é uma das prerrogativas que vem sendo postas, né? Cuide de suas necessidades básicas de seu corpo. Cuide de você. Para eu poder cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim primeiramente. Busque se alimentar suficientemente de forma saudável, né? Para se manter em pé, saco vazio não para em pé, já dizia minha avó, tá? Para se manter em pé é necessário que, durante essas longas jornadas, né, de trabalho, que haja, sim, uma alimentação adequada para esse profissional. E busque um momento de descanso sempre que possível. Mesmo no turno de trabalho, que haja um momento de descontração, de descanso. A gente viu também, nesse tempo, viralizarem, por exemplo, aquelas dancinhas de profissionais de saúde,
Mas alguns acham extremamente bobo, né? Mas aquilo traz um bem danado para esse profissional, para aqueles profissionais que estão na linha de frente, porque eles saem um pouco daquela carga, né? Daquele ambiente, às vezes, mórbido, que eles estão vivenciando o dia inteiro. Eu gostaria de deixar registrado aqui que todas essas situações, sejam elas em relação à jornada de trabalho exaustiva, a consideração de que esse profissional ele precisa estar o tempo todo atento, atualizado, ele não pode errar um segundo, porque se ele errar, ele vai se infectar. Tudo isso pode trazer mais prejuízo a esse profissional em relação à sua saúde mental. Precisamos cuidar agora desses profissionais para que a gente possa sair dessa pandemia com menos prejuízos, tá? Com pessoas com profissionais que não... A gente vê relatos desses filmes de guerra, daqueles soldados que voltam da guerra com problemas psicológicos, né? Muitos voltam. E esses profissionais de saúde agora que estão nessa guerra, muitos deles estão vivenciando isso, já agora. Porque não pensem que com a reabertura do comércio, com a população voltando a circular, que o vírus ele acabou, que a pandemia foi embora. Nós, Brasil, continuamos nesse momento a ser o epicentro da pandemia. Nós somos o país que menos testa e somos o país, ao mesmo tempo, com o maior número de casos novos a cada dia. Ou seja, se eu não estou testando e mesmo assim eu tenho um número de novos casos a cada dia, significa que tem muito mais casos aí, gente. E esses profissionais continuam pedindo, como eles pediram lá no início, fiquem em casa, porque eu estou aqui com você. Tá? E calma, né? Vamos respirar, que hora tudo isso vai passar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Muitíssimo obrigada a todos que chegaram até aqui comigo, tá? Foi um prazer estar com vocês, poder salientar um pouco das reflexões que eu venho fazendo a respeito desse arcabouço temático que é a segurança e saúde do trabalhador. Muitíssimo obrigada e até uma próxima. José Renato. Professora, nós que agradecemos, primeiramente, em nome da Jornada Digital Médico Acadêmico da UFMA, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar do evento e muito obrigado também pela excelente aula. Realmente esse é um tema muitíssimo importante na nossa atualidade que a senhora tão bem abordou. Muito obrigado, professora. Obrigada eu.